bom dia, bom dia, seja bem-vinda a mais um Café com Leitura. Vamos chegando, estamos no nosso sétimo livro, na nossa sétima edição, Mais Esperto que o Diabo. Bom dia, Carlinha, bom dia, Jana, bom dia, Ritinha, que bom te ter aqui ao vivo, bom dia, Dani. Bom dia, Rê. Bom dia, Jussara. Bom dia, Mara Marta. Ui, quanta gente. Bom dia, Luciano. Bom dia, Dani. Bom dia, Jadir. Bom dia, Ju. Bom dia, Laiane. Seja bem-vinda. Coisa boa ter vocês aqui. Segunda-feira. Dando continuidade à nossa leitura. Hoje eu acho que o negócio vai estar bom, hein? Como todo dia, né? Mas... Bom dia, Ronaldo. Seja bem-vindo. Como vocês escolheram, né, a nossa música. Bom dia, Ronaldo. Que bom. Seja bem-vindo. Fica aqui com a gente. Gente, a gente tá lendo, né, o livro Mais Esperto que o Diabo. Nós estávamos aqui meio que na introdução e tal... Agora a gente vai começar a aprofundar, tá? Nós estamos na página... Espera que a gente vai voltar um pouquinho aqui, que a gente está na página 40. Página 40, tá? Acho que a gente foi bem até, né? Obrigada, Jussara. Eu acho que a gente até foi muito bem. Bom dia, Cris. Na leitura, né? Apesar de eu ter falado bastante, comentei bastante, ainda assim a gente conseguiu ler 40 páginas em 3 dias na semana passada, né? Então, é aquela história, né, gente? A gente não tem pressa para acabar, a gente tem vontade de entender, de exercitar, né? Bom dia, Ana Paula. Bom dia, Cici. Sejam bem-vindas. Bom dia com alegria, Paula. Como foram de fim de semana? Eu fiquei... Bom dia, Dai, tudo bem? Eu ia dizer agora, né, do fim de semana. Eu fiquei meio off porque a família tava aqui, daí a gente foi no aniversário da filha da Dai, a Lívia, tava tão gostoso. Comeu os brigadeiros. Ai, Dai, tava bom aqueles brigadeiros, meu Deus. Ainda na hora de ir embora, fui lá e catei mais um. Ai, gente. Sabe o que eu quero conversar com vocês antes da gente começar a nossa leitura? Aqui em Santos fez um dia maravilhoso. Ai, que delícia. Cansada da festa, mas tô aqui. Obrigada por ter ido, amigo. Imagina, não teria nem como faltar, né? Marcar presença, prestigiar a Lívia, vocês, a família de vocês maravilhosa. E apesar do cansaço, eu entendo, porque eu sei que organizar e, né, dar atenção, e, enfim. Parabéns por estar aqui, amiga. Parabéns pelo seu resultado, um desafio incrível. Obrigada, Jana, obrigada. Gente, eu queria ter compartilhado antes, aconteceram algumas coisas, né? Tipo, eu precisei dedicar muita energia para aquele momento de me organizar com dieta, de me organizar com treino, que estava totalmente diferente do que eu estava acostumada, e eu realmente, assim, eu gastei muita energia que me exigiu algumas situações, assim, que eu não consegui dar conta, sabe? Porque, assim, a gente tem um limite de energia, né? Se a gente começa a focar ou colocar energia muito numa coisa, as outras começam a dispersar, né? Normal. Então, eu meio que hiperfoquei ali naquele momento para trazer o resultado. Agora é manter. Agora é muito mais fácil, eu digo, mentalmente organizar as coisas, né? Que foi um desafio. Mas obrigada. E vocês lembram que no livro A Magia, eu mostrei para vocês a foto, a imagem de um corpo que eu queria? No livro A Magia, isso era outubro, setembro, né? Outubro, eu acho, né? E eu acho que eu alcancei, gente. Parecia tão distante. Bom dia, Graça. Bom dia, Michele. Bom dia, Célia. Jéssica, bom dia.
A Jéssica tava mandando mensagem, a palavra mágica ainda agora de manhã. Que bom que conseguiu vir aqui pro ao vivo. Bom dia, Márcia. Acompanhar esse seu momento foi inspirador. Que bom, gente. Eu tô aqui realmente pra, primeiro, né, mostrar pra nós, né, não é só pra vocês, é pra mim também, de que a gente pode, que os nossos pensamentos realmente eles conseguem ser moldados, né, e a gente consegue entrar em ação. Então a gente molda os nossos pensamentos, ou seja, a gente reorganiza, né, tudo que a gente pensa, tudo que a gente acredita sobre nós mesmos, a nossa autoimagem, né, do quanto nós somos capazes, e a gente está aqui fazendo isso, tá? Por mais que pareça que a gente só esteja fazendo uma leitura, não é só sobre leitura, tá? Então, a gente está fazendo isso aqui e é uma jornada que a gente segue, tá? E aí o que acontece? Marci Martins, bom dia. Algumas de vocês, né, alunas, e não só alunas, tá, gente? Mas principalmente alunas, né, que tem meu contato mais direto na nossa comunidade ou no meu WhatsApp, enviaram os exercícios. E aí, o que acontece? Eu percebi que tem gente que tá talvez precisando só lapidar um pouquinho mais, e aí eu quero trazer um exemplo, tá? Porque muitas de vocês ficaram com dúvida. No caso aqui, o que eu recebi, ela perguntou, quero saber se eu tô no caminho, né? E a gente fez o primeiro exercício, que era qual é o seu porquê, né? Ou por quem, tá? E aí, bom dia, Ivonete, bom dia, Rita, sejam bem-vindas. Assim, ó, primeiro, uma coisa importante, a gente precisa fazer os exercícios, precisa, não tem escolha. Quem não tá fazendo, tá deixando de dar passos ainda maiores, tá? Mas vamos lá. Então é o seguinte, o primeiro exercício foi, qual é o seu porquê? Qual é o seu porquê? E o que isso quer dizer? Quer dizer que eu preciso olhar o real motivo pelo qual eu levanto todo dia e fazer o que eu faço, tá? Segura, isso é uma coisa. Então, por exemplo, né? Eu tô aqui às 6 da manhã todo dia pra vocês. Bom dia, Denise. Bom dia, Cris. Eu tô todo dia aqui. Eu acordo às 5 da manhã. Eu poderia não estar aqui hoje? Poderia. Poderia escolher não tem mais café com leitura? Poderia. Mas eu escolhi estar aqui. E por quê? Aí entram os meus porquês. Eu comecei isso aqui porque, primeiro, eu queria ter a minha liberdade de escolha, a minha liberdade de tempo, a minha liberdade de ter para onde de eu estar onde eu quisesse estar. Esse meu trabalho me permite com que eu esteja em qualquer lugar, certo? E eu queria essa liberdade. Eu, Raquel, tá? Depois, isso eu tô falando assim, lá no início, olhando para as minhas dificuldades, né, para os meus desafios que eu tava, principalmente logo que eu comecei essa jornada de estudo e tal. E foram muitos perrengues até chegar a determinado passo, e ainda tenho muitos ainda, né, a construir. Então, esse é um passo. Segundo, pela minha filha, para eu mostrar para minha filha que nós somos capazes. Então, se eu não tive a oportunidade de aprender, até porque nossos pais, menos ainda, né, não tinham esse tipo de informação, essas informações, na verdade, eram e são até hoje um pouco ocultas, né, um pouco escondidas, aí a gente é meio que tirado para louco, é mais ou menos isso, né? Vamos contra a sociedade, tá? Mas eu quero deixar para minha filha que nós criamos a nossa realidade a partir dos nossos pensamentos e que ela pode fazer o que ela quiser e que ela pode alcançar o que ela quiser.
Então eu aprendi a não limitar a minha filha, né? Quando ela me diz que quer... uma vez ela me disse que ela quer conhecer outro planeta. Tá bom, filha, então se é isso que tu quer, então tu vai ter que ir atrás disso, né? Mas não dizer, não, mas veja bem, deixa ela sonhar, deixa ela fazer o que ela quiser. Porque se o Elon Musk faz o que faz, por que a Laura não pode ser também uma pessoa que faça qualquer coisa parecida? Sei lá, se ela quiser, né? Mas o que eu tô dizendo são são essas coisas que fazem com que eu faça o que eu tô fazendo. Ou que eu me motive, porque a gente fica esperando uma motivação. Mas, na verdade, a motivação, ela vem justamente de eu lembrar todos os dias o porquê que eu tô fazendo isso. E terceiro ponto, que foi depois que eu construí tudo isso, que eu consegui olhar mais para vocês, minhas seguidoras, minhas alunas, e fazer por vocês, para mostrar também para vocês que isso é possível. Por isso que eu falo para vocês, gente, tragam mais pessoas, a gente tem que bater a meta. A gente tem não, eu quero bater a meta de 100 pessoas, isso aí depois a gente vai multiplicando a meta, entendeu? Mas a gente tem uma meta a atingir. Por quê? Porque isso é o meu porquê, o meu porquê, tá? São por vocês, é por vocês. Então é por mim, é pela minha filha e é por vocês, certo? Então é isso que eu quero que vocês entendam. Bom dia, Simone, bom dia, Nanda, bom dia, Márcia, bom dia, Ellen, bom dia, Cida, bom dia, Cleo. Sejam bem-vindas. Vamos aumentar esse número, ó, isso que eu tô falando pra vocês, vamos aumentar. Eu sei que é segunda-feira, tem gente que, né, tá cansado do fim de semana e tal, mas, pô, vamos nos dedicar a estarmos aqui. E aí, então a pessoa colocou o seguinte, então vocês conseguiram entender um pouco do que eu tô falando? Aí a pessoa colocou assim, qual é o seu porquê? Medo de não dar conta de realizar minhas tarefas, ajudar a mim mesma a não procrastinar, estudar mais por mim mesma, não ouvir pensamentos negativos e criar também afirmações positivas. Então, assim, aqui ainda não tá bem claro, tá? Por quê? Porque o que me motiva, essa é a pergunta, o que me motiva a fazer o que eu faço ou buscar, né, seguir em direção a encontrar o que eu quero fazer ou chegar ao ponto de fazer o que eu já sei que eu quero fazer, tá? Esse é o ponto. Então, eu já mais ou menos expliquei para vocês quais são os meus, né, motivos, e eu quero que vocês encontrem o de vocês. Então, assim, medo de não dar conta não é exatamente o porquê. Consegue entender? Tá? Mas isso aqui pode entrar no outro exercício, no exercício 2 que nós fizemos. Qual é o desafio? Qual é o problema? Tá? Então, ela colocou aqui medo. Ela colocou 3. Medo de não dar conta, medo de dirigir e medo da morte. Solução. Lembra que a gente teve que colocar o problema e a solução? O desafio e a solução? Admitir o medo, certo? Enfrentar o medo, certo? Criar afirmações, ok? Ordenar a inteligência infinita do subconsciente para a libertação dos medos, ok? Descobrir o meu outro eu, ok? Mas, vamos lá. Qual é o primeiro passo? Porque tudo isso aqui a gente está fazendo dentro da nossa evolução aqui no Café com Leitura, certo? Então, tudo isso a gente já faz, né? Admitir o erro. Então, cada exercício que a gente vai fazendo, a gente vai olhando, a gente vai percebendo e a gente vai fazendo os exercícios. Aí, criar afirmações. Nós já fizemos muito isso aqui. Vocês precisam pegar aquelas que nós já fizemos. E o que eu falo pra vocês? Que os exercícios são acumulativos. Nunca sei se é acumulativos ou cumulativos, mas é acumulativo, né? São acumulativos, tá? Então, eu preciso olhar para os exercícios. Por isso que eu acho importante ou vocês imprimirem ou terem um caderno só com os exercícios de vocês, porque vocês vão pegar esse caderno todos os dias, tá? Então, assim, dentro de tudo isso aqui, qual é o passo que eu vou dar de ação mesmo? Porque, assim, eu tô olhando para a parte mental. Agora eu preciso olhar para a parte física.
eu preciso dar um pequeno passo. Só que esse pequeno é um grande passo, tá? Não subestimem os passos de vocês. Então, sei lá, tem medo de dirigir. O que eu posso fazer para começar a entrar em ação e me libertar disso? Admitir o medo é super, assim, é a primeira coisa. Não tem como a gente sair disso se não admitir. Então, eu preciso realmente admitir, eu preciso olhar pra dentro e dizer, não, ok, eu tenho isso, eu não posso fugir. Porque se eu fujo, eu não me aproximo de enfrentar isso. Aí colocou, enfrentar o medo. Então, como é que vai entrar no carro? Porque a primeira coisa que eu preciso fazer para dirigir é entrar no carro. Então, eu vou dar esse primeiro passo, eu vou entrar no carro, vou pegar a direção e vou ficar imaginando, sei lá, que eu tô ali dirigindo. Eu vou começar a mostrar pra minha mente que aquele habilidade. Mas eu acho que agora voltou, né, gente? É porque como chega atrasado os comentários, agora tá chegando o que vocês estão dizendo que travou pra mim. Mas agora eu acho que voltou. Pronto, a Ju já voltou, já falou ali que voltou, beleza. Então tá. Bom dia, Elizabeth. Bom dia, Raquel. Bom dia, Verônica Fernandes. Bom dia. Então tá, então voltamos. Então, eu vou repetir porque eu não sei se vocês pegaram, não sei aonde travou, mas eu vou ser, então, primeira ação, para eu dirigir, eu preciso entrar no carro. Então, eu vou entrar no carro e eu preciso pegar a direção, certo? Então, eu vou pegar a direção, eu vou, né, mostrar para minha mente ali que eu tô dando esse passo, né? E que ela vai ter que agora aceitar que eu sou essa pessoa que eu vou, meu Deus, que eu vou fazer isso aqui, não importa o tempo que leve, né? Daqui a pouco eu vou ligar o carro, daqui a pouco eu vou me sentir dentro do carro, o carro ligado, e eu vou me acostumando com aquela situação. Daqui a pouco eu vou ter que arrancar. Só que isso eu vou fazendo, alinhando a minha mente e alinhando as minhas ações, tá? Então, beleza. Eu gosto do seu exemplo que você fez uma vez, compartilhou, que você uma vez compartilhou, que você um dia escreveu, servir ao próximo. Exatamente. Tipo, pra mim, hoje, é a minha busca maior, tá? O meu objetivo é conseguir servir vocês ao máximo. E eu percebo muitas vezes que eu quero entregar o melhor e às vezes eu me saboto, tá? Porque eu fico naquela, não tá bom ainda, não tá bom ainda. Então, é uma coisa, um ponto meu, é um desafio meu que eu preciso. Então, dentro desse exercício eu já enxerguei. Vocês estão entendendo? Então, esse é meu desafio, tá? Beleza. Então, eu acho que já deu pra entender, né? Outra coisa, até que eu falei pra uma das alunas que estava conversando comigo, inclusive ela travou, assim, ela disse que começou a chorar, ela não conseguiu fazer, porque não tava entendendo, só que eu falei, tu tá entendendo, tu não tá admitindo reconhecer que é isso que tu quer. Por quê? Porque o nosso medo de falhar, enfim, de não conseguir, de decepcionar alguém, como eu já falei pra vocês, acaba fazendo a gente não admitir o que a gente realmente quer. E uma das palavras que eu acho que você... Acho não. Com certeza vocês devem olhar é o propósito, né? Por mais que se fale muito nisso, você tem que encontrar o seu propósito, eu fico com receio de falar isso, porque as pessoas às vezes se perdem um pouco nisso e acabam ficando mais ansiosas, né? Ou ficam mais com sentimentos assim, meio confusos. E não é esse o objetivo. Mas olhar para, de repente, saber que, por exemplo, eu gostaria de trabalhar com trabalhos manuais, mas hoje eu trabalho no escritório, como é que eu vou fazer meu trabalho manual, sabe? Então, a gente está travada pelo medo e não reconhece o que está dentro do nosso coração. E a gente precisa ouvir o que está no nosso coração. Só que muitas vezes, o que a gente pensa? Meu Deus, mas como é que eu vou fazer isso? Agora eu vou ter que largar meu trabalho e vou ter que... Não é assim. Só que eu preciso aceitar e reconhecer que eu quero isso aqui. Não importa o tempo que leve. Porque quando eu pensei em fazer isso aqui que eu tô fazendo hoje,
Foi há 6 anos atrás, quando eu trabalhava numa empresa, trabalhava num escritório, entendeu? Bom dia, Cacá. Entende? Tá? Então, acho que é isso. Sim, exemplo muito bom. E pra mim foi muito pertinente o de dirigir. Ontem, eu e meu esposo lembramos desse meu desafio pessoal. É isso aí. Já coloca no papel e já bora praticar. Então, tá. Então, página 40. A Cacá chegou agora. Falei um monte. Agora que a gente vai começar a leitura. Mas é importante, tá, gente? Ó, esses exercícios dão uma moral em nossas atitudes diariamente. E é esse o objetivo, tá? Porque a gente alinha mente e o corpo. E o corpo só obedece aquilo que está na mente. Então, primeiro eu preciso fazer os exercícios. Escrever, pensar, refletir, dedicar tempo para aquilo. Eu não vou sentar, tá, desliguei a live, eu vou fazer o exercício, pronto, tô pronto. Não, às vezes eu vou precisar pensar muito tempo. Para eu chegar e falar com clareza para vocês, isso aqui que eu tô falando dos meus desafios ou dos meus desejos, eu levei anos para ter clareza. Não foi, eu acordei, porque eu até tinha uma ideia, só que aos poucos tu vai vivendo aquilo na tua mente, tu vai vendo, não é por aqui que eu quero, tu vai ganhando essa clareza. Quando tu vai entrando em ação, então mais ainda, tá? Então vamos lá, página 40, um novo meio de orar. Prestem atenção agora nessa parte aqui. E ainda hoje a gente começa a entrevista, tá? Aí o bicho pega. Como disse o Joel J, a conversa é pancada. E hoje tem palavra mágica. Desde que me tornei íntimo do meu outro eu, minha forma de orar modificou-se. Olha só, isso aqui a gente já falou muito nas outras leituras. Eu costumava rezar somente quando encarava dificuldades. Agora, rezo antes das dificuldades, ou seja, eu preciso rezar todos os dias, né? Me conectar. Eu agora rezo não mais pelos bens e pelas grandes bênçãos deste mundo, mas para ser merecedor de tudo o que já possuo. Eu tava falando com a Cacá esses dias, até mandei uma música pra ela, do Felipe Ret, né? Eu falei pra ela que eu fiquei feliz que agora eu consegui mais... A minha melhor amiga tá gostando do Felipe Ret. Aí a gente pode trocar informações sobre a música, porque ele fala assim, digno de tudo que eu quero, né? Então, ele fala na música que, tipo, ele alcançou tudo que ele desejou e ele pegou o que era dele, né? Ele fala, tipo, tu é digno disso, Deus já te entregou, mas tu precisa merecer, é basicamente isso. Então, aqui, o que ele fala é o seguinte, né? Ele reza para ser merecedor, tanto de tudo que ele já possui, mas também pelas coisas que a gente espera, tá? Acho que esse meio de orar é melhor do que o do antigo. Então ele fala, em vez de... Bom dia, Valéria, bom dia, Renilda, sejam bem-vindas. Em vez de eu rezar pedindo por algo, eu vou rezar agradecendo por esse algo, como se já tivesse. Ao mesmo tempo, rezar para agradecer por ser merecedor, por tudo que eu já conquistei e pelo ainda que eu vou conquistar. Qual música? Deus perdoa. Deus perdoa é o nome da música. A inteligência infinita parece não ficar ofendida quando rendo graças e mostro que sou grato por todas as bênçãos que coroaram meus esforços. Fiquei maravilhado quando primeiro tentei esse plano de oferecer uma oração de agradecimento por tudo que eu já possuía, pois assim descobri a vasta riqueza de que já dispunha e não apreciava. Olha só. Por exemplo, então, às vezes não, muitas vezes, a gente recebe o que a gente pediu e a gente esquece de agradecer. Porque quando a gente está muito distante, aquilo parece muito grande. Só que a gente não acessa as coisas do nada, né? Ou seja, de uma hora para outra. A gente vai dando pequenos passos e a gente vai se aproximando. Então, aquela coisa que parecia muito distante, ela começa a se aproximar e vai ficando cada vez mais natural pra gente. Quando a gente de fato atinge, a gente às vezes esquece de agradecer, porque não é mais tão distante assim, entende? Então, ok, consegui. Mas não, gente. Aí volta aquela frase, lembra
tudo que tu tem e que tu quis um dia muito, que tu pediu muito por isso, a gente esquece disso. Bom dia, Rose. Bom dia, Helene. Então, fiquei maravilhado. Não, vamos lá. A inteligência infinita parece não ficar ofendida quando rezo graças e mostro que sou grato por todas as bênçãos que coroaram meus esforços. Fiquei maravilhado quando primeiro tentei esse plano de oferecer uma oração de agradecimento por tudo que eu já possuía, pois assim descobri a vasta riqueza de que já dispunha e não apreciava, tá? Por exemplo, descobri que eu tinha um corpo maravilhoso que nunca havia sido seriamente danificado pela doença. Eu contava com uma mente razoavelmente bem equilibrada. Tinha uma imaginação criativa com a qual eu poderia prestar um serviço muito útil para um grande número de pessoas. Eu era abençoado com toda a liberdade que desejava, tanto de corpo quanto de mente. Nutria um desejo ardente de ajudar outros que não tinham a mesma sorte. Bom dia, Márcia. Descobri que a felicidade, o maior de todos os objetivos do ser humano, era minha de qualquer maneira, com depressão econômica ou sem depressão econômica. Por último, descobri que eu tinha o privilégio de me aproximar da inteligência infinita, tanto com o intuito de agradecer pelo que eu possuía e por iluminar e direcionar meu caminho, quanto para pedir mais bênçãos. Pode ser útil cada leitor deste livro fazer o inventário de seus ativos intangíveis. Talvez inventário pode mostrar que existem ativos que não têm valor. Alguns sinais que nós subestimamos. Prestem atenção. Ó, cabecinha explodindo. Graça, boa. O mundo inteiro está passando por um momento de mudanças de tamanhas proporções que milhões de pessoas estão em estado constante de pânico, trazendo junto consigo preocupações, dúvidas, indecisões e, principalmente, medo. Parece-me que agora é o momento certo para todos aqueles que, por alguma razão, encontram-se naquele cruzamento da dúvida e da incerteza, para que conheçam e se tornem íntimos de seus outros eus. Todos os que desejarem realizar tal tarefa acharão útil tirar uma lição da natureza. A observação mostrará que as estrelas eternas brilham todas as noites nos seus devidos lugares, que o sol continua mandando seus raios de luz e calor, provendo a mãe natureza com abundância de comida e energia, que a água continua a correr da sua nascente na montanha, que os pássaros e os animais selvagens da floresta recebem condições adequadas e satisfatórias de alimento, que após um dia de trabalho vem a noite para descansarmos, que após o movimentado verão vem o inverno de calmaria, que as estações vêm e vão exatamente como faziam antes da crise de 1929 chegar, que, na verdade, somente as mentes dos homens deixaram de funcionar normalmente, e isso porque os homens preencheram suas mentes com o medo. A observação desses simples fatos da vida cotidiana pode ser muito útil como um ponto de partida para todos aqueles que desejam suplantar o medo pela fé. Não sou um profeta, mas posso, sem falsa modéstia, predizer que todo indivíduo tem o poder de mudar seu estado material ou financeiro, mas primeiro ele ou ela tem que mudar a natureza das suas crenças. Não confunda a palavra crença com a palavra desejo. As duas não são a mesma coisa. Todo mundo é capaz de desejar vantagens financeiras, materiais ou espirituais, mas o elemento fé é a única força verdadeira pela qual um desejo pode ser transformado em uma crença e, por sua vez, a crença transmuta-se em realidade. E é exatamente nesse ponto o momento mais apropriado para chamar atenção para o real benefício que qualquer um pode experimentar simplesmente usando de forma deliberada a sua fé focada em qualquer forma de desejo construtivo. A mente age sempre de acordo com os nossos desejos mais profundos e dominantes. Então aqui é o seguinte, né? Se os nossos desejos mais profundos e dominantes, se nesses desejos estão implantados os medos, ou seja, eu quero fazer isso, mas o medo
não tá permitindo nem que eu olhe para isso ou que eu tente alguma coisa. Simplesmente ele me paralisa. Ele não faz com que eu me mova ou entre em ação, tá? Então, a mente, ela age de acordo com os nossos desejos mais profundos e dominantes. Não há escapatória desse fato. Isso é literalmente um fato. Tenha muito cuidado com o que você deseja de coração, porque, por certo, será seu. A fé é o começo de toda grande realização. Se Thomas Edison tivesse parado, simplesmente desejando conhecer o segredo pelo qual a energia elétrica fazia com que a lâmpada incandescente acendesse, toda a conveniência que as suas descobertas trouxeram para a civilização teria permanecido como segredos da natureza. Ele encontrou-se com um fracasso temporário por mais de 10.000 vezes antes de finalmente conseguir arrancar esse segredo da natureza. Até que finalmente ela cedeu para ele, porque ele acreditou que conseguiria, e mais importante ainda, continuou tentando até que conseguiu a resposta. A gente falou bastante sobre o Edison dentro do livro Quem Pensa Enriquece, né? Ó, gostei, cabeças explodindo. Edison descobriu mais dos segredos da natureza. Eles teriam sido chamados de milagres em um período anterior, no campo da física, do que qualquer outro homem que já viveu, e isso porque ele ficou íntimo do seu outro eu. Eu ouvi isso da boca do próprio Edison, mas mesmo que eu não tivesse ouvido, as suas realizações por si mesmas revelaram esse segredo. Nada dentro da razão é impossível para o homem ou a mulher que acredita e confia no seu outro eu. Tudo em que um homem ou uma mulher acreditar ser verdadeiro, a partir daquele instante começa a se tornar verdadeiro. Uma oração é uma expressão do pensamento, algumas vezes expresso em palavras audíveis e outras vezes expresso silenciosamente. Observei por experiência própria que uma oração silenciosa é tão eficaz quanto uma oração expressa em palavras. Observei também que o estado de espírito de quem está rezando é o fator determinante para a oração funcionar ou não. Olha só. Observei também que o estado de espírito de quem está rezando é o fator determinante para a oração funcionar ou não. Então, aqui é o que eu falo para vocês sobre atingir o estado emocional equilibrado. Porque pedir desesperadamente por algo, a gente entra na escassez. E esse sentimento de escassez nos dá mais escassez, né? E se a gente não para perceber isso, a gente está sempre pedindo, a gente está sempre na falta, seja lá o que for que vocês estejam pedindo para Deus, sabe? Então isso aqui, como ele falou, é um fator determinante para a oração funcionar ou não. Minha concepção do outro eu, que tenho tentado descrever, é que ele simboliza meramente um novo modelo de se chegar à inteligência infinita, a Deus. Um modo pelo qual se pode controlar e direcionar o simples processo de combinar a fé com os pensamentos. Isso é somente outra maneira de dizer que agora tenho muito mais fé no poder da oração. O estado de espírito conhecido como fé aparentemente abre o meio para um sexto sentido, por meio do qual se pode comunicar com fontes de poder e informação que ultrapassam e muito os nossos 5 sentidos. O desenvolvimento desse sexto sentido vem sempre para sua ajuda, e ele é, na verdade, uma estranha força que vamos assumir. É um anjo da guarda que pode abrir para você, sempre que quiser, a porta para o templo da sabedoria. O sexto sentido é a experiência mais próxima a que já cheguei de algo que se possa chamar de milagre, e ele aparece dessa forma talvez porque eu não entendo exatamente o método pelo qual esse princípio funciona. O que eu realmente sei é que existe uma força ou uma causa central primeira, ou uma inteligência que permeia cada átomo da matéria e faz parte de cada unidade de energia perceptível pelo homem. Que essa infinita inteligência converte ramos em árvores, faz com que a água escorra dos montes em resposta à lei da gravidade, faz a noite após o dia, o inverno após o verão, cada um mantendo seu próprio lugar
e funcionamento de forma harmoniosa, bem como o relacionamento entre si. Essa inteligência ajuda a transformar desejos em formas concretas ou materiais. Tenho esse conhecimento porque o experimentei. Por muitos anos, venho mantendo o hábito de fazer o inventário de toda a minha vida pessoal. Olha só, ele faz o inventário uma vez por ano, com o objetivo de determinar quanto de minhas fraquezas consegui ultrapassar, superar ou eliminar, e também para calcular quanto progresso, se é que tive algum, fiz durante o ano. Então, deixa eu falar para vocês aqui. Seguinte, a gente vai continuar a leitura, só que eu já vou falar para vocês sobre o exercício de hoje, tá? Porque a gente finalizou esse capítulo. A gente vai pro capítulo 3 e agora começar a entrevista com o diabo, tá? Inclusive, tive uma aluna que falou que não tá conseguindo acompanhar essa leitura porque ela não consegue ouvir essa palavra, né? Diabo. E eu falei que, enfim, ela falou o seguinte, eu não consigo nem falar a palavra. Eu não consigo ler e eu tô doente porque eu quero participar da... Ela já entendeu, né? Que ela adoeceu por conta disso. Ela quer... Bom dia, Naldejane, tudo bem? Seja bem-vinda. Glauciene, bom dia também. Ela quer participar da leitura, mas olha como as crenças pegam a gente, né? Ela disse, eu tô doente, eu quero participar e eu não consigo, e eu preciso me libertar disso, eu quero participar, eu quero entender. E eu perguntei pra ela se ela era muito religiosa e tal, ela disse que a mãe dela era, e enfim. E se vocês pararem pra perceber, isso vem de uma crença religiosa, né? Que o diabo é o demônio enfim, não quero aprofundar muito aqui também, mas vocês entendem que bate de frente com as nossas crenças, principalmente religiosas? E aqui ele está trazendo como uma metáfora, porque o diabo aqui são os nossos medos, tá? E eu expliquei isso para ela, né? Essa é só uma palavra. Como as pessoas entendem por diabo, poderia ser qualquer outra palavra. Só que o que faz? Essa palavra traz um símbolo, né? Um símbolo na nossa mente. E a nossa mente, ela interpreta as coisas através de símbolos. Palavra é uma palavra, né? Pode ser inventada qualquer tipo de palavra. Pronto, inventei uma palavra. Inventei uma palavra aí pra vocês. O que significa? A gente dá o significado que a gente quiser. Se eu falar que é uma coisa ruim, vocês não vão querer mais falar a palavra, vocês não vão querer mais, né? É só isso, tá? Então a gente tá rindo, né, Graça? A gente precisa só ficar atento com as coisas que podem surgir durante a leitura, né? Que vão confrontar realmente as nossas crenças. A gente vai dizer, não é bem assim. Mas para refletir. Por isso que eu falei, essa leitura precisa estar muito aberta, tá? E aí a gente vai fazer o nosso inventário nesse exercício de hoje. E aí a gente vai olhar para os progressos, né? Os nossos progressos. Porque é o seguinte, quando a gente deseja algo, a gente anda no caminho. Mas a gente tem um caminho a percorrer até atingir esse algo, certo? Bom dia, Rose, bom dia, Roberta, bom dia, Sérgio, sejam bem-vindos. Ó, gente, a gente tá com 36 pessoas aí na live. Já falei pra vocês, se vocês trouxerem uma pessoa, a gente dobra isso, né? Então a gente chega a quase 80 pessoas e a nossa meta é 100, tá? E até ontem eu tava falando com a Dai lá na festinha e ela disse, tava lá conversando com a minha cabeleireira. Ela disse que ia vir, a gente tá indo, de um em um a gente vai. Eu falei, não, é isso aí, é exatamente isso, é de um em um a gente vai, tá, gente? Conto com vocês pra trazer essa mensagem pro máximo de pessoas que a gente conseguir. O que não confronta não existe. A gente precisa se confrontar, porque assim, a nossa verdade, ela tá ali. E é nossa, e é isso, e quando alguém fala o contrário, a gente já quer rebater. Só que a gente precisa estar aberto a ouvir, a se questionar, pra sair da caixa. Tu não é obrigado a concordar, mas reflete, pensa sobre o que a pessoa tá falando, sabe? Então, assim, quando eu pego uma estrada, vamos supor que eu queira ir visitar minha amiga lá em Porto Alegre, Karina. Vou visitar a Karina em Porto Alegre. Eu sei que eu tenho que seguir um caminho. Quando eu vou indo em direção a Porto Alegre, as primeiras placas que eu encontro
São Floripa, porque é o próximo trajeto, a próxima cidade que eu vou chegar aí, passando algumas, né? Eu vou passar Itapema, vou passar Tijucas, vou chegar em Floripa. Então, até chegar em Floripa, vem as placas de Floripa. Depois de passar por Floripa, vão vir as placas, sei lá, nem lembro mais o que vai passar depois. Mas vai passar uma cidade, vocês vão vindo as placas, você vai mostrando. Ah, vou chegar lá em Imbituba, né? Vou passar por Imbituba, vou chegar em Torres, eu já estou no Rio Grande do Sul, tá me mostrando o caminho. Quando eu chego no Rio Grande do Sul, já começa Porto Alegre, tantos quilômetros. E o que acontece? O que eu quero dizer com isso? Que quando a gente está na direção dos nossos desejos, as placas elas começam a indicar se eu estou me aproximando daquilo. Então vamos supor, meu exemplo agora eu vou trazer para vocês. Eu quero chegar a 100 pessoas, certo? Eu comecei com... Vamos voltar um pouco. Eu queria ter muitas pessoas nessa live aqui quando eu comecei. Bom dia, Glau. Tava pensando em ti agora, que eu não tinha te visto. Quando eu comecei essa live, essas lives, lá no ano passado, em setembro, no final de setembro, início de outubro, eu tinha, sempre falo pra vocês, 2 pessoas. Quais as placas vêm me mostrando? As placas vêm me mostrando que eu cheguei a 10 pessoas, depois eu atingi as 15, depois eu atingi 25, depois eu atingi 30, hoje nós estamos com 37, ó, 38, tá? 40, tá subindo, vamos lá, vamos chegar mais. Bom dia, Lulu. Então, assim, isso tá mostrando que eu tô no caminho, o quanto eu avancei. Agora, percebo também uma coisa, que a gente tá meio que dando uma patinada nos 40. A gente já chegou a 60, não sei se vocês lembram, tá? Então, eu tô patinando nos 40, mas a gente tá seguindo. Alguma coisa eu preciso ajustar. Então, eu comecei a verbalizar para vocês, pedir ajuda de vocês, porque eu comecei a perceber, opa, eu não consigo fazer as coisas também sozinha, eu preciso de ajuda. Então, eu vou pedir ajuda para quem? Para quem já tem resultados, né? E já estão entendendo por que isso aqui funciona, como que isso aqui funciona. Então, eu preciso dessas pessoas me ajudando, tá? Então, eu preciso olhar essas placas. Eu tô no caminho, eu devo continuar? Sim, eu sei que eu devo continuar. Vocês estão aqui. Vocês acordam 5 e pouco para estar aqui às 6 horas comigo. Isso é um baita indício. Tem gente que fala pra mim, como assim tu coloca 40 pessoas numa live às 6 horas da manhã? Então, quando as pessoas me falam isso, eu falo, uma placa. Tá? Então, vamos lá. Se ficarmos clicando... Ai, obrigada, amiga. Se ficarmos clicando no coração, 100% foguinho, 100% foguinho, a entrega é maior. Vamos tentar, além de encaminhar, convidar, vamos clicar. Quem me ajuda? Tem que ser todos os dias. Obrigada, amiga! Bora, entre preparar o café para o filho já apertado. Muito bom. Obrigada. Então, a gente vai olhar as placas nesse inventário, nesse exercício, tá? E aí... eu coloquei para vocês o seguinte, quais foram os passos que nós já demos? Olha só, aqui em Boa Vista, Roraima, é 1 hora mais cedo, ou seja, 4 da manhã. Obrigada, Jadir, obrigada mesmo por estar aqui, olha só, que incrível. Olha uma placa aí para mim, uma placa, gostei, obrigada, Jadir, obrigada mesmo. Mais um sinal, ó. Então, é isso. Qual é o progresso que eu tô tendo? Então, eu vou olhar para as coisas que eu já desejei e que eu venho buscando, né? De 1 ano para trás, 2 anos para trás, e o que eu já consegui fazer de evolução no caminho. Tenho placas, e aí eu separei para vocês em 3 áreas, tá? Basicamente. De relacionamento, então vai ser relacionamento com teu parceiro, vai ter teu relacionamento com teu filho, vai ser teu relacionamento com teu chefe, vai ser teu relacionamento com as pessoas, com teu sócio, seja lá quem for. Depois vai olhar... e carreira também, né? De repente eu não quero ir por esse caminho, eu quero ir por outro. Eu já estou estudando sobre outro, uma placa. Eu já consegui dar um passo a mais, é uma placa. Então, o que eu estou fazendo para que isso ande, tá? Terceiro ponto, o que mais que eu coloquei? Carreira, finanças, dinheiro, né? Eu quero faturar tanto. Eu já dei um passo a mais, eu já consegui... Eu não cheguei lá ainda, mas tá, ok.
eu já consegui romper um padrãozinho ali de repente, faturar, sei lá, 10% a mais, 5% a mais e manter essa constância, tá? Que mais? Eu já falei pra vocês, né, de repente quero mudar de carreira ou quero trocar de empresa, não sei, tá? Vocês vão olhar pra isso. E coloquei também com relação a corpo, saúde. Então, assim, eu quero melhorar meu corpo, eu quero me livrar de uma doença, eu quero me livrar de uma dor. Eu tô caminhando, eu tô, sei lá, consegui dar um passo de ir para um fisioterapeuta, ou de ir para uma academia, ou de começar a tomar mais água, ou sei lá, tá? Já consegui ter algum resultado, alguma melhora nessa dor, sabe? Emagrecer. Emagrecer é facílimo de enxergar, né? Porque ele é muito palpável, é só subir na balança, sabe? Então, busquem encontrar essas placas, esse caminho que vocês, esses passos que vocês já deram, tá? Então, beleza. Vamos então agora para a página 45, capítulo 3, uma estranha entrevista com o diabo. Eu sei que ficou pouco tempo para isso, gente, mas é o que eu falo para vocês. A gente precisa dedicar tempo para entender a leitura. Se eu só ler, vocês podem ler em casa, ler do jeito de vocês e interpretarem do jeito que vocês quiserem, tá? Antes de começar, eu preciso mostrar uma coisa para vocês que eu ainda não mostrei para todo mundo, mas as minhas alunas, como sempre têm spoilers ou recebem informações antecipadas, elas já têm o conhecimento. Eu quero apresentar para vocês, olha isto aqui, criadora. Olha a nossa xícara. Eu sei que vai focar em mim, não vai dar para focar realmente. Deixa eu ver se assim eu consigo mostrar, ó. Eu crio a minha realidade. Criadora. Olha a nossa xícara do nosso café com leitura. Olha que lindo. Ó, nosso poder de atração. Ai, nós estamos ficando muito chiques. Quem gostou? Fala, quem gostou? E quem vai querer? As minhas alunas, essa semana eu já vou disponibilizar para quem quiser. Tá linda, né? Tá linda! A gente tem muita coisa. Gente, eu tive uma conversa também esse final de semana, também tenho muitas coisas assim. Ideias não faltam, agora a gente precisa colocar no papel. Isso aqui já tinham me sugerido final do ano passado. As coisas às vezes demoram um pouquinho. E uma coisa que eu observei também, eu preciso tomar ações mais rápidas. As ideias fluem, eu faço muitas anotações de muitas ideias para vocês, só que eu percebo que eu às vezes demoro um pouco para entrar em ação. E é uma coisa que eu tenho colocado isso na cabeça. Eu tenho que pensar e eu tenho que agir. Pensar e agir, pensar e agir. É uma coisa que eu tenho buscado muito isso para mim agora. Amo xícara, arrasou, lindo, eu quero, eu amei, lindo, eu, uau, eu quero, uau, sim, ai, que bom. Ficou muito lindo, ficou, né? Ficou delicado, muito bom. Então vamos lá, uma estranha entrevista com o diabo. Enquanto você estiver lendo a entrevista com o diabo, você reconhecerá, a partir da breve descrição que dei da história da minha vida, o esforço desesperado do diabo de me calar, antes que eu ganhasse reconhecimento público. Bom dia, Amanda, seja bem-vinda. Você entenderá também, após ler a entrevista com o diabo, por que a entrevista tinha que ser precedida por essa história pessoal. É verdade, lembro desse dia, faz uma caneca e fez. Gente, eu faço, só que às vezes eu demoro, mas eu não vou mais fazer isso de demorar, tá? Então, olha só o que ele tá falando. Ele precisou contar toda essa história para trazer o entendimento agora para essa entrevista, tá? Por isso vocês vão começar a entender. Bom dia, Elis! Antes que você comece a ler a entrevista, eu quero que você tenha uma noção bem clara do tipo de ataque que o diabo fez comigo. E lembre-se de que foi esse ataque final que, afortunadamente, virou o jogo, fazendo com que o diabo ficasse sem saída e tivesse que se confessar. Esse trabalho do diabo começou com a crise de 1929, por meio daquela feliz virada na roda da vida. Perdi 600 acres nas montanhas de Catskill.
Meus rendimentos foram a zero. O Harriman National Bank, onde todos os meus fundos estavam depositados, quebrou e com ele se foi todo o meu dinheiro. Antes que eu notasse o que eu estava... Isso aconteceu aqui no Brasil, inclusive, né, gente? Na era Collor. Antes que eu notasse o que estava acontecendo, me peguei no meio de um furacão espiritual e econômico que se desenvolveu numa catástrofe mundial de tal força que nenhum indivíduo ou grupo de indivíduos poderia suportar. Enquanto esperava a tempestade passar e todo o medo que estava espalhado ceder, me mudei para Washington, a cidade onde comecei o trabalho após o meu primeiro encontro com Andrew Carnegie, quase um quarto de século antes. Parecia que não havia nada que eu pudesse fazer, exceto sentar e esperar. Tudo que eu tinha era tempo. Após 3 anos de espera sem resultados tangíveis, minha alma incansável começou a me empurrar de volta para o serviço. Havia muito poucas oportunidades para eu ensinar uma filosofia de sucesso quando o mundo à minha volta estava no meio do mais abjeto fracasso e as mentes dos homens estavam preenchidas com o medo da pobreza. Então, no meio da crise, na crise mundial, na crise interior dele, na interna dele e na crise financeira dele, ele queria fazer algo e ele estava se vendo assim, como que eu vou fazer isso, né? Todo mundo desesperado, todo mundo com medo e eu quero ficar ensinando sucesso, sendo que nem eu tenho na visão dele. Esse pensamento veio até mim em uma noite enquanto eu estava dirigindo... Desculpa, deixa eu ver aqui. Ah, tá certo. O meu automóvel em frente ao Montreal de Lincoln, sobre o rio Potomac, dentro da sombra do Capitólio. Com isso, veio outro pensamento. O mundo havia experimentado uma crise sem precedentes, sobre a qual nenhum ser humano tinha o menor controle. Com essa crise, veio até mim a oportunidade de testar a filosofia de autodeterminação, a organização a qual eu havia devotado boa parte da minha vida adulta. Uma vez mais, eu tinha a oportunidade de aprender se a minha filosofia era prática ou mera teoria. Notei também que aí estava a oportunidade de testar uma frase de minha autoria, a qual eu havia pronunciado centenas de vezes. Bom dia, Daci. Bom dia, Suzy. Suzy. Bom dia, Malusa. Bom dia, Thaís. Sejam bem-vindas, gente. 44 pessoas, hein? Bora lá. Isso aí. Muito obrigada. Gente, para quem tá chegando, nós estamos lendo o livro Mais Esperto que o Diabo. A gente faz a leitura, a gente comenta e a gente tem exercícios. E hoje tem a palavra mágica para receber o exercício de hoje, tá bom? Toda adversidade, a frase que ele criou, toda adversidade traz consigo a semente de uma vantagem equivalente. O que ele quer dizer com isso? Quanto mais a adversidade, quanto maior o desafio, maior é a semente da oportunidade de trazer uma vantagem equivalente. Então não se desesperem se vocês estiverem passando por um grande desafio. Tá aí a grande oportunidade de vocês. Qual, se há alguma, eu me perguntei, foi a vantagem de uma crise mundial para mim? Quando comecei a procurar por uma direção por onde eu poderia testar a minha filosofia, fiz a descoberta mais chocante da minha vida. Descobri que, por meio de alguma estranha força que eu não entendia, eu havia perdido minha coragem. Obrigada, gente. Obrigada, amiga Rita. Estou exercitando os dedos aqui, não parei de mandar corações. Está dando certo. Obrigada. Viu como é verdade mesmo? Obrigada, gente. Nossa. Sejam bem-vindas, Rosiane, Tatiana. Seja bem-vinda. Minha iniciativa tinha sido desmoralizada, meu entusiasmo havia enfraquecido. Então ele tinha perdido a força, né, a vontade, e de repente ele se viu não conseguindo fazer nada. Pior do que tudo isso, eu estava envergonhado de me dar conta de que era o autor de uma filosofia de autodeterminação, porque lá no fundo do meu coração eu sabia, ou pensava que sabia, que eu não poderia fazer a minha própria filosofia me tirar do fundo do poço e, consequentemente, mudar a situação desesperadora na qual me encontrava. Enquanto eu lutava em um estado mental de total confusão e atordoamento, o diabo devia estar dançando de felicidade.
Uma forma de aquecer os dedinhos. Afinal, ele tinha o autor da primeira filosofia de realização, caraca, e sucesso pessoal paralisado pela indecisão. Olha só. Olha o que ele enxergou. Ele tinha o autor da primeira filosofia de realização e sucesso pessoal paralisado pela indecisão. Ou seja, ele tinha um grande poder nas mãos, ele tinha uma visão absurda de que era a primeira, ele era visionário e... Como é que se fala a palavra quando é o primeiro? Pioneiro, né? Ele seria o pioneiro de trazer a filosofia de realização e sucesso. Só que o diabo estava dançando na cara dele porque ele estava paralisado pela indecisão. Continuamos. Mas os inimigos do diabo também deviam estar trabalhando. Enquanto eu estava sentado em frente ao Memorial Lincoln, revisando em retrospecto as circunstâncias que por muitas vezes elevaram-me a grandes realizações, somente para logo depois me deixarem cair de alturas equivalentes, um pensamento feliz chegou até mim, na forma de um plano de ação definido, o qual eu acreditava que poderia me desfazer de uma vez por todas desse sentimento hipnótico de indiferença a qual eu estava preso. Na entrevista com o diabo, a exata natureza da força pela qual eu havia sido privado da minha iniciativa e da minha coragem foi revelada. É exatamente a mesma força a que milhões de outros foram sujeitos grandes à grande crise. É a arma principal que o diabo utiliza para enredar e controlar os seres humanos. Olha quantas cabeças estão explodindo. A minha também, tá? Agora o negócio ficou sério. Sério mesmo, eu já tô lendo até num outro tom. A essência desse novo pensamento que veio para mim era esta. Apesar do fato de eu ter aprendido com Andrew Carnegie e mais de 500 outros que tiveram sucessos profissionais e pessoais equivalentes, que realizações notáveis em todos os passos da vida vêm por meio da aplicação do mastermind, ou seja, a coordenação harmoniosa de duas ou mais mentes trabalhando para um mesmo objetivo, eu havia falhado em fazer tal aliança com o objetivo de colocar em prática o meu plano de revelar a primeira filosofia individual de sucesso para o mundo. Apesar do fato de eu ter entendido o poder do mastermind, eu havia sido relapso em apropriar-me e usar essa força. Inclusive, gente, mastermind é um termo que o próprio autor criou e registrou, né? Então, mastermind, ele até é escrito com letra maiúscula, ele não pode ser utilizado por outras pessoas, né? Enfim, tem pessoas que utilizam dentro de eventos e coisas, mas eles precisam pedir autorização, tá? Então, foi o termo criado, viu que a gente estava falando sobre criar palavras, né? Aqui ele criou uma palavra, tá? Então, seria a mente mestra, tá? Eu estava trabalhando como um lobo solitário, em vez de associar-me com outras mentes superiores. E olha só que legal, porque eu consigo me enxergar aqui. Eu estava tentando fazer o trabalho sozinha, de formiguinha, de trazer pessoas para a live, em vez de pedir ajuda para vocês. Por quê? Porque aqui nós criamos um mastermind, nós criamos a nossa mente mestre, nós entramos em harmonia e desejamos juntas, colocamos energia, ou seja, mais energia naquilo que temos como objetivo. Entende? E foi isso que ele percebeu que não estava fazendo, apesar de já ter listado como um dos objetivos. Uma das leis do sucesso. Uma análise. Vamos agora brevemente analisar essa estranha entrevista que você está prestes a ler. Alguns irão perguntar após terminá-la: você realmente entrevistou o diabo ou você meramente entrevistou um diabo imaginário? Alguns talvez desejem a resposta a essa questão antes mesmo de começar a entrevista. Responderei da única e mais honesta maneira que poderia, dizendo que o diabo que entrevistei pode ter sido real tanto quanto ele dizia ser, ou ele pode ter sido uma criação da minha própria imaginação. Seja lá o que ele fosse, real ou imaginário, é de muito pouca importância se comparado com a natureza e com o conteúdo das informações contidas na entrevista. Então, assim, a gente pode pensar realmente que foi algo da imaginação dele. Só que, ao mesmo tempo, ele mesmo se questiona.
Será que é uma imaginação? Ou realmente, através do meu outro eu consegui acesso? Porque assim, o livro todo agora é a entrevista. Imagina o quanto de informação ele precisou acessar para trazer isso aqui para um livro. Tá? A questão realmente importante é esta. A entrevista contém alguma informação que possa ser realmente útil para as pessoas que estão tentando achar os seus lugares no mundo? Se ela tem esse tipo de informação, não importa se está contida na forma de um fato ou ficção. Então, ela deve ser séria e cuidadosamente analisada por meio de uma leitura muito atenciosa. Eu não tenho a menor preocupação quanto à real fonte da informação ou quanto à real natureza do diabo cuja história fantástica você está prestes a ler. Estou somente preocupado com o fato de que a confissão do diabo encaixe-se perfeitamente com o que eu tenho visto da vida. Acredito que a entrevista contenha informações de benefícios práticos para todos aqueles que ainda não acharam a vida amigável. E a razão pela qual eu acredito nisso é que eu fiz com que o tema central desse livro me trouxesse toda a felicidade de que preciso, na forma de que mais se encaixou na minha natureza. Eu tive o suficiente de experiências com os princípios mencionados pelo diabo, de tal forma que posso assegurar que eles farão exatamente o que ele diz que farão. Isso é suficiente para mim. Então, passo a história dessa entrevista para você, para que seja da maneira que for, para que seja da maneira que for, consiga extrair dela o máximo possível de dividendos em termos financeiros e pessoais. Talvez você consiga grandes valores em termos financeiros, se você aceitar o diabo como sendo o que ele diz que é, baseando-se na sua mensagem para, seja lá o que for que ela lhe possa trazer, e que você consiga aplicar da melhor maneira possível, não se preocupando em saber quem é o diabo ou se realmente ele existe. Se você quiser minha honesta opinião pessoal, eu acredito que o diabo é realmente quem ele diz ser. Agora, vamos analisar a sua estranha confissão. Após forçar a sua entrada na consciência do diabo, o senhor humano, entre aspas, o senhor humano, começou a entrevista que o diabo não queria dar, com questões que ele não poderia deixar de responder. Gente, a gente vai ter que parar. 7h04. Amanhã a gente entra na entrevista. A gente já começa na entrevista. A primeira pergunta. E aí a gente vai começar a destrinchar isso. Combinado? A gente vai destrinchar essa entrevista. Tá? Gente, muito obrigada, tá? Porque vamos colocar a palavra mágica enquanto eu vou falando aqui. A palavra mágica hoje é inventário. Tá? E vocês vão fazer o exercício que eu expliquei para vocês um pouco antes de começar esse capítulo 3, certo? Nós vamos encontrar os sinais, encontrar as placas. Eu quero agradecer, gente, porque vocês estão aqui deixando o dedinho de vocês, colocando os emojis, compartilhando. E vamos sim aumentar esse número de pessoas, tá? Eu conto com a ajuda de vocês, a gente está criando esse nosso mastermind, né? Essa nossa mente mestra, colocando energia para que mais pessoas recebam essa informação, tá? Isso que a gente está vendo aqui é surreal. Essa leitura tá parecendo assim algo assim, é de extrema relevância e que vai fazer muita, mas muita diferença na nossa vida. Eu não tenho dúvida disso. Pela introdução aqui, a gente já pode, assim, realmente explodir a cabeça de uma forma que vai fazer a gente ficar refletindo muito, tá? E principalmente, eu vou ajudar vocês a entrar em ação, eliminar os medos, tá? E tirar todos esses impedimentos. E eu vou ajudar vocês e vou ajudar a mim também, tá? Eu sempre falo pra vocês, né? Esse processo é juntas, né? Tá bom? Então, coloque em inventário. Se tu estiver assistindo essa live gravada, coloca no feed, embaixo. Não manda no direct, manda embaixo da live aqui, tá bom? Surreal, né? Surreal. E a gente nem começou. A gente vai começar amanhã, de fato, a nossa entrevista, tá bom?
Estamos na página, então, amanhã a gente começa a página 49 do livro Mais Esperto que o Diabo, capítulo 3, a nossa entrevista de fato. Uma boa semana para vocês. Um beijo. Lembrem da nossa xícara linda, maravilhosa de criadora. Lembrem que vocês são criadoras da realidade de vocês e vamos atrair tudo o que a gente desejar, tá bom? Um beijo e até amanhã. Tchau, gente!